Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje eu tinha pensado em iniciar uma reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas durante essa semana aconteceram algumas coisas que eu achei muito interessantes. Eu pensei que acho que é importante falar alguma coisa sobre isso. Eu cheguei a dizer em alguma reflexão que o Emmanuel fala da importância de nós aprendermos a observar ou estarmos atentos com as circunstâncias, ou seja, as coisas que nos circundam, situações, pessoas, acontecimentos, né? E essa semana aconteceram dois fatos que eu achei muito curiosos e me fizeram pensar, eu vou falar um pouco sobre isso. E também, de alguma forma, tem relação com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai falar dos sofrimentos, dos tormentos, das lutas, das dificuldades da vida, normais para todos, e que se nós aprendermos a usar a nossa inteligência, a nossa atenção a nosso favor, para aprender o que a circunstância, o que a situação está querendo me ensinar, a gente pode crescer muito. Inclusive, esse é um pensamento budista. O que eu posso, o que essa situação está querendo me ensinar. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. O primeiro fato foi, coincidentemente, eu estava estudando o tema do meu trabalho, lendo um texto, e quando foi mais tarde naquele dia, eu fui conversar com um amigo, e ele me trouxe uma situação que casava exatamente com aquilo que eu estava estudando, e a partir daquela leitura eu pude dizer algo, de alguma forma que o ajudou. Eu achei curioso, falei, nossa, mas que coincidência interessante, e um outro fato, foi um outro colega de trabalho, ele está com um problema familiar, e aí a gente estava conversando, tinha uma terceira pessoa junto também, e essa terceira pessoa começou a falar espontaneamente sobre algo da vida dela, e tinha muito a ver com o que aquele amigo está passando. Aí depois que a conversa se encerrou, ficamos somente eu e ele, eu peguei e falei, olha que interessante, você prestou atenção? Ele não tinha prestado atenção. Aquela fala daquela pessoa de algo familiar, um problema familiar que ela estava vivenciando, muito semelhante com aquele problema sério pelo qual ele está passando. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, olha que interessante. Tem um palestrante que eu gosto muito, já falei algumas vezes dele, que é o Haroldo Dutra Dias. Uma vez ele usou uma expressão que eu achei muito legal. Ele falou assim que as coisas, pessoas, situações, nosso próprio corpo físico, tudo, são materiais didáticos que nós podemos, se soubermos, utilizar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Eu sempre gosto muito de pensar a ideia da encarnação como algo possibilitador, como algo do campo da esperança, não algo do campo de que eu estou aqui na Terra porque eu joguei pedra na cruz. Então eu joguei pedra na cruz, está me acontecendo que eu taquei pedra na cruz. Porque na outra encarnação eu devo ter sido muito ruim para estar acontecendo isso comigo. Eu não gosto muito desse tipo de pensamento não, porque ele não te leva a lugar nenhum. Você fica amassando barro. Muitas vezes descobrir a causa, talvez, pode não ajudar muito. Talvez pode, mas às vezes não. Porque senão a gente fica sempre com o pensamento no passado. E a gente tem que pensar para frente. Tem uma frase do Jean-Paul Sartre, que eu concordo em partes, que ele vai dizer o seguinte: não importa o que fizeram com você. Essa parte eu discordo em partes, que importa sim. Ele vai dizer, não importa o que fizeram com você. Importa aquilo que você faz do que fizeram com você. Ele é um existencialista, e eu discordo da primeira frase, porque importa assim, às vezes o que fizeram com a gente deixa marcas muito sérias, difíceis às vezes de serem superadas, mas podem, possíveis. Agora, isso não anula a nossa capacidade, possibilidade de escolha. O que nós vamos fazer com aquilo? Ou seja, tudo isso me aconteceu, ótimo, beleza, apesar disso, o que eu posso fazer? E as circunstâncias, se a gente aprender a ler, claro que isso é um aprendizado para a vida toda, não é uma coisa de uma hora para outra, isso pode ser muito favorável para a gente. Eu posso talvez entender que o parente difícil, que o patrão difícil, que o emprego difícil,
que a situação que não está fácil também, podem e são materiais didáticos, para que eu extraia daquela situação o aprendizado, as lições, o crescimento espiritual que eu tanto ansiei buscar e tanto pedi durante a encarnação. E para isso, né, vou trazer algumas provocações, depois eu quero contar duas passagens de André Luiz que está no livro Nosso Lar, que são muito interessantes, que também ilustram isso, mas eu gosto muito, eu já falei algumas vezes, da apresentação que o André Luiz faz no livro Nosso Lar. Quem já deu Nosso Lar aí? Levanta a mão. Quem não deu está perdendo tempo. É um livro muito bom e traz muitas reflexões para a gente. Livro muito tranquilo de ler, pequeno, capítulos são curtos, você pode ler no seu culto no lar, que dá tempo tranquilo, você fecha seu culto em 20 minutos, lendo um capítulo a cada culto do Evangelho no lar. Aqui em casa a gente utiliza a radionovela, que é bem mais extensa do que o capítulo. Eles reúnem 2, 3 capítulos num capítulo da radionovela. Então quem não leu, sinceramente, está perdendo uma grande oportunidade na encarnação. Eu acho um desperdício morrer sem ler André Luiz. Um desperdício na vida. Tá? E na mensagem que ele vai fazer uma apresentação, né, eu costumo dizer que ele faz ali um desabafo. Porque André Luiz foi um médico, né, na Terra, o Xará até comentou no estudo sobre ele. Ele chega no mundo espiritual e é tido como um suicida inconsciente. Ele, indiretamente, ou diretamente, né, foi cometendo, né, descasos com o próprio corpo, e isso comprometeu a existência dele. Ele chega no mundo espiritual e é taxado como um suicida inconsciente. Ele até se assusta, mas eu não suicidei, eu não cometi o ato, eu estava lá na Santa Casa e lutei com todas as forças pela vida e morri, eu não sou um suicida. Mas ele vai ver lá que os excessos que ele foi cometendo ao longo da vida comprometeram as forças orgânicas, então ele desencarna antes do tempo. E aí ele faz um desabafo, né, nessa apresentação do Nosso Lar. Ele diz o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica, quase sempre, de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre,
efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Vou parar por aqui, que é um pouco mais extenso. Mas é esse último parágrafo que me chama muita atenção para falar desse tema, de nós aprendermos a estar atentos com as circunstâncias. Então, por exemplo, você está querendo tomar uma decisão nesse momento e não sabe qual decisão tomar. Presta atenção nas circunstâncias que te envolvem. Se é uma decisão que envolve questões financeiras, você tem um limite. O próprio dinheiro te dá um limite. Se você estiver atento a isso, você não vai enfiar os pés pelas mãos. Bom, o que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho? A circunstância que te limita. Se a circunstância é um parente difícil, também você tem alguns limites aí. A não ser que você queira matar o parente que não é ecologicamente correto, não é moralmente correto. Mas você não pode se livrar de um parente. Então a circunstância já te limita. Então, o que eu posso aprender? Ou o que essa situação pode me ensinar? Diversos outros exemplos a gente poderia dar. Mas vai dizer André Luiz, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Isso aqui não é uma situação rotineira de ir numa casa religiosa uma vez por semana, oremos, você levanta, depois você pode sentar, ou chamou sua ficha, o preto velho te atende, ou você faz uma adoração no canto e fala aleluia. Não é disso que ele está falando. Esse ingresso aqui é o ingresso na vida. Como é que a gente coloca essas noções na nossa vida, no dia a dia, no trato com os familiares, com os semelhantes, com os animais, com você mesmo? Ele não está falando de culto religioso aqui, quando ele fala de academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, ou seja, nós sozinhos, nós com a gente mesmo, na companhia do Mestre, como se Jesus estivesse presente de alguma forma, ou presente naquilo que nós conseguimos aprender ou não das lições que ele nos trouxe. Efetuando um curso difícil. Ele não fala que é fácil. Colocar isso em prática, amar ao próximo, né? Não fazer ao outro que você não gostaria que fosse feito para você. Ele não está dizendo que isso é fácil. É um curso difícil, né? Recebendo lições sem cátedras visíveis. Ou seja, não tem um professor ali na hora te falando, olha, faz isso aqui, ó. Para você perdoar, então você vai fazer assim, pega o livro e anota aí. Faz assim, assim, assim. Isso não acontece, não é visível. É você ali na situação e a situação pedindo de você uma resposta, uma reação. E ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É muito interessante pensar esse parágrafo aqui. Vastas dissertações sem palavras articuladas. Nas duas conversas que eu citei, as palavras foram articuladas, né? Mas a gente pode depreender, né? Pode perceber muito mais do que foi dito ali, se você tiver ouvidos de ouvir. Eu vou citar os dois casos onde a Luiz me chamou a atenção, talvez fique um pouco mais claro o que eu estou querendo mostrar. André Luiz, ele chega no mundo espiritual, ele vai para a colônia Nosso Lar. Eu vou dar um spoiler de um pedacinho do livro para quem não leu. E lá ele pede, né, para ser útil, para trabalhar, depois que ele melhora, que se restabelece de alguma maneira, ele pede serviço e ele vai trabalhar nas câmaras de retificação. É como se fossem imensos pavilhões, um pronto-socorro e gente de tudo quanto é jeito, com dor, gritando, né, ele vai trabalhar ali. E aí ele começa limpando o chão, né, e tal. E aí de repente ele vai fazendo seu aprendizado e tal, vai aprendendo coisas novas, observando. E ele sente, num determinado momento, uma vontade de conhecer a ala feminina. Porque ela era separada, os homens ficavam no pavilhão, as mulheres ficavam no outro pavilhão. E ele conversa com uma enfermeira, que chama Narcisa, e expressa para ela esse desejo. Ela fala, olha, legal, né? Com outras palavras, ela vai dizer mais ou menos assim para ele. Quando vem esse tipo de vontade, a gente tem que ficar muito atento. Pode ser, né, a espiritualidade superior nos oferecendo uma grande oportunidade de aprendizado ou de reaver algo do nosso passado. O que acontece? Lá nesse lugar ele encontra, né, quando ele olha para uma doente que estava lá, cega, né, ele reconhece naquela mulher um namorico que ele teve na adolescência. Foi muito mais do que um namorico. A mulher foi trabalhar na casa dele, os pais eram ricos, família rica, a menina foi trabalhar na casa deles, eles tiveram uma relação íntima por algum tempo.
E depois a menina sumiu, foi embora e tal. E quando ele vê aquele espírito ali naquela situação de sofrimento, ele fica com muita vergonha. Porque ainda que ambos, né, consentiram naquele encontro amoroso ali, de alguma forma ele se sentiu envergonhado por talvez ter, né, se aproveitado daquela situação, ele rico e tal. Né? E ali ele começa a ter uma oportunidade, como a moça estava cega, a Narcisa aconselha ele não se apresentar como aquele André, né, que foi filho do homem rico, que recebeu aquela moça para trabalhar na casa dele e tal. Ele quis que ele se apresentasse como alguém anônimo. E a partir dali ele começa, né, a reaver aquela relação, né, mal conduzida, vamos dizer assim. Ou seja, uma intuição, uma vontade que ele teve ao acaso, entre aspas, ele teve uma oportunidade no reencontro e poder reaver questões importantes para ele e para aquela outra pessoa. Então a gente tem que estar muito atento com as circunstâncias e com esses encontros casuais da vida, com essas intuições, né, por coincidência que a gente acaba tendo. De repente você está lendo um texto, aí você vai conversar com alguém dali a pouco, aquilo que você estudou e aprendeu vai servir exatamente para aquele drama que aquela pessoa te apresenta. Olha que curioso. Né? O outro fato, né, aconteceu um pouco antes desse, ele estava também lá trabalhando e ele percebe que eles recebem um chamado de ajuda. Tinha um grupo lá chamado de samaritanos, que eles vão nas zonas mais inferiores fazer resgate de espíritos. Né? Eles, né, fazem um contato lá na coluna espiritual e dizem que estavam, né, com uma leva de espíritos, né, relativamente maior e precisariam de mais apoio para auxiliar. E ele se oferece para ajudar e tal. Quando ele fica sabendo que os samaritanos estão se aproximando, ele vai lá para fora, vê de longe eles chegando, e entre os samaritanos, ele reconhece uma pessoa que ele havia conhecido na terra também, que o pai dele havia cobrado uma dívida e deixado aquela pessoa na extrema miséria. Então o pai do Deus era rico, né, não sei qual motivo, não lembro agora, mas aquela pessoa ficou devendo um dinheiro, não pagou, e o pai, né, de alguma forma pegou algumas coisas e deixou aquele pai de família, que era o pai de família, na miséria naquela situação. Quando ele encontra aquela pessoa também, ele conta para Narcisa aquele drama que ele viveu e ela fala: olha, aproveita a oportunidade, o fulano é uma pessoa muito ocupada, é difícil ele aparecer por aqui, então se você está com vontade de pedir perdão, de se reaver com ele, aproveita a chance, aproveita a oportunidade, vai lá e conversa com ele. E André Luiz faz isso. E, obviamente, aquele espírito trabalhando ali como samaritano, ele já estava um pouco melhor. Ele chega a dizer para André Luiz que, na verdade, eles foram para ele grandes benfeitores. Grandes benfeitores. Então, ou seja, mais uma circunstância ao acaso que chegou até ele e deu a ele a oportunidade de resolver uma questão dele, de crescer de alguma forma. Então, mais uma vez reforçando, se a gente tiver atenção de observar, claro que isso é uma construção ao longo da vida, de observar as coisas que nos chegam, as pessoas com as quais nós vamos cruzando no caminho. Quantas vezes os guias já disseram para nós médicos: quantos vão passar por vocês e vão ser atendidos, e são pessoas que de alguma forma vocês podem ter se comprometido com elas no passado recente ou distante. De alguma forma podemos ter prejudicado algum de vocês que aqui estão. E a oportunidade de estarmos aqui, nesse encontro religioso, é uma chance que todos nós temos aqui de reaver laços que foram perturbados, que foram mal conduzidos no passado, próximo ou remoto. Então, as circunstâncias são grandes materiais didáticos para a gente aprender. Não é muito fácil, porque geralmente na hora que chega a prova, a gente dá birra, a gente esquerdeia. A gente vai para o lado quase do inconsciente. Você não traz a reflexão, a luz da razão para parar e pensar: opa, peraí, deixa eu respirar. Por que essa situação me incomoda tanto? E aí traz o conceito budista, né? O que isso está querendo me ensinar? Porque geralmente não é sempre. Quando você não aprende, você fica rodeando aquilo. É o que Freud vai chamar do polo da repetição. Fica repetindo para poder elaborar. Quando você consegue extrair o aprendizado, entendi, você consegue sair do polo da repetição e talvez você vai para um polo de produção.
é fazer algo produtivo com aquilo que você aprendeu. E não fica só maçando barro. Eu lembrei também de um outro texto do Emmanuel, só para encerrar, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 87, ele dá o título de Olhai. Olhai de olhar mesmo, olhai. Ele vai comentar o Evangelho de Marcos, e Marcos vai dizer o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha que interessante. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Às vezes a oportunidade está passando e a gente, por desatenção, perde a oportunidade. Ela vai voltar? Pode ser que volte, possivelmente volte, mas pode demorar um tempo. Reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis no caminho com ele. Imagina o quanto é difícil a programação de uma encarnação. Dá certo. Aqueles dois espíritos precisam se reconciliar, estarem no tempo certo, no momento exato, para encarnarem próximos ou juntos. E às vezes a gente deixa a oportunidade passar, por N razões. Mas é um pedacinho só que eu quero comentar. Ele vai dizer o seguinte, lá no meio da mensagem, o irmão comentando essa frase: o discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres, sugestões necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Então, aquelas coisas mais profundas nossas, ao centro da alma, essas circunstâncias, ao acaso, entre aspas, que nos chegam, muitas vezes são a grande oportunidade da gente provocar esse acesso àquilo que está mais íntimo, mais profundo, e deixar aquilo vir à tona para que a gente possa trabalhar e mudar, melhorar, entender. Mas só que nós precisamos ter atenção de aproveitar as oportunidades. Pode ser na rua alguém que te passa pedindo uma orientação, uma informação, te dá um bom dia. De repente vem uma intuição que a gente tem que colocar a espiritualidade trabalhando aí. Às vezes a espiritualidade leva, faz todo um trabalho para que você tivesse aquele encontro, aquela intuição, e aí você perde a oportunidade. Eu lembro de um relato que era um dos livros do André Luiz, que uma família estava acabando de sair de uma reunião espírita, e aí, não que eles saíram, geralmente acontece muito, você entra para dentro da casa espírita, do terreiro de Umbanda, os obsessores estão lá de fora, E aí a gente gosta tanto dos nossos obsessores, a gente consegue ficar muito tempo longe deles, Você pisa para fora, é como imã, já cola de novo, porque a gente não muda internamente os pensamentos e sentimentos. E acontece isso com essa família, ambos eram obsediados ali, mãe e filho, e tinha uma garotinha mais nova, e para poder dar algum tipo de orientação, para ter acesso, para ver se eles mudavam o pensamento, para facilitar aquele processo de desobsessão, o instrutor espiritual ele vai influenciar a menina, que era uma adolescente, uma pré-adolescente ali, e vai falar através da boca dela, pela via da intuição, para que aqueles dois pudessem mudar o polo, o pensamento, o tipo de pensamento que eles estavam tendo ali na hora. Então, ou seja, se ambos ali, mãe e filho, tivessem aquele tricô, peraí, será que essa menina não pode ter alguma razão? Será que essa minha filha está dizendo algo que pode ter alguma razão? Será que isso não pode me ajudar de alguma maneira? Só que às vezes para nós é muito difícil fazer esse olhar para dentro de nós mesmos, porque nós temos muito medo do que a gente pode enxergar, muito medo do que a gente pode enxergar, mas não há outro caminho, a não ser uma disposição sincera de se olhar e enxergar o que você tem realmente, seja bom, seja menos bom, porque só assim a gente consegue melhorar. E se a gente puder ter uma atenção, um olhar mais percussiente para as circunstâncias, a gente pode crescer muito, porque através das circunstâncias, através dos outros, nós podemos ver muito de nós mesmos e inteligentemente aproveitar isso para crescer, para aprender, que assim seja.